Bom, então dando continuidade, né, que nós estamos falando das tétrades, para resumir, né, um pouquinho como funciona. Então nós temos a primeira, a terça, a quinta e a sétima, né? Observando a escala do acorde. Então, olha lá, a escala, eu tenho a primeira, a terça, a quinta e a sétima. E aí, se você olha aqui, é exatamente isso que eu coloquei: primeira, terça e quinta e sétima. Já é sabido, devido aos outros vídeos, outros estudos, que a primeira, terça e quinta é uma tríade. Então, está querendo dizer que, Denis, está querendo dizer que a tétrade é a tríade com mais uma nota? Exatamente. E qual é essa nota? A sétima. Então as tríades que você já decorou, Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá, você só vai acrescentar uma sétima em cada uma das escalas, né? Quando você vai de Dó a Dó, quando você vai de Ré a Ré, quando você vai de Mi a Mi, de Fá a Fá, de Sol a Sol, de Lá a Lá, de Si a Si, de Dó a Dó, como nós fizemos em uma das aulas lá atrás. Tétrades, então, seria 4 notas, né, reunidas, sejam elas tocadas de forma harmônica ou de forma melódica. E a sétima realmente é o sétimo grau da escala que nós sempre vamos pegar, acrescentando a primeira, terça e quinta, que já é a própria tríade. Então nós pegamos a tríade e acrescentamos mais uma nota, que é a sétima. Legal? Nós vimos detalhado no braço também no vídeo anterior, se eu não me engano, né? Eu fiz aqui a de Dó maior, sétima maior, tá? Porque aqui eu tô tocando na guitarra, mas o conceito no violão é o mesmo, tá? Casa 3, então eu demonstrei para vocês. Eu tenho aqui Dó, eu tenho aqui o Sol, que é a quinta, eu tenho aqui embaixo o Mi, que eu vou fazer primeiro a tríade, para você entender que é uma tríade com mais uma nota, né, a sétima, que seria o sétimo grau da escala. Então aqui eu tenho a tríade Dó, Sol, Mi, ou Dó, Mi, Sol, né? Se eu descer, toco a tônica, depois desço para o Mi e subo para o Sol, Dó, Mi, Sol, né? Tríade mais a sétima. Quem é a sétima? O Si. O Si está onde? É uma nota anterior aí, uma nota que antecede a fundamental, a tônica, a principal da escala. No caso aqui, como nós estamos tocando o Dó, a principal, a fundamental, a tônica, ela é o próprio Dó, tá? Que é a primeira nota da escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá bom? Então a primeira nota da escala é o Dó. Quem antecede esse Dó? O Si. Tá bom? Então eu tenho que encontrar um outro Si. Eu tenho a tríade, eu vou só acrescentar a sétima, que é o Si, né? Neste caso pro Dó. Aqui eu tenho um acorde que muda totalmente a nomenclatura. Quando eu digo nomenclatura, tá? É a forma que eu vou falar e a forma como eu vou escrever. Antes de você entender como eu vou escrever esse acorde aqui na folha, né, na cifra, e como eu vou falar esse acorde, você tem que saber que a sétima não é simplesmente falar: eu tenho um Dó com sétima, um Ré com sétima, um Lá com sétima, um Mi com sétima, um Mi menor com sétima, um Mi maior com sétima. Eu tenho um Dó maior com sétima, um Dó menor com sétima, eu tenho um Ré menor com sétima, eu tenho um Ré maior com sétima. Tá certo isso daí? Em tese, né? A gente acha que é só isso. Ah, acorde com sétima é só colocar sétima, né? Como eu demonstrei para vocês aqui. Faz a tríade, primeira, terça e quinta, e acrescenta o sétimo grau da escala, que é a sétima, né? No caso do Ré, eu vou ter o Dó. É uma nota antes, ó. Quem vem antes do Ré? Dó, Ré, Mi. Se eu começo na escala de Ré, ó, Ré, Mi, Fá. Não é isso que a gente escreveu lá na aula de tríades? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, ó, Dó, Mi, Fá. Quem vem antes do Ré, então? Desculpa, né? Do Ré. Ré, Mi, Fá. Quem vem antes do Ré, então?
uma nota antes. Quem é a nota que antecede o Ré? É o Dó. Então eu tenho Ré, Fá, Lá, Dó. Ou Ré, Ré, Lá, Fá, Dó, né, nesse caso, porque eu tenho Ré, quinta, eu tenho a sétima, né, que vai estar aqui, e eu tenho a terça, que seria esse carinha aqui, né, que eu fui só na sequência descendo. Então, tônica, quinta, sétima, terça. Tá? Ré menor, sétima. Mi menor, sétima. Poderia falar todos os acordes só a sétima, mas a sétima, ela também tem um segredo. Além dela ser o sétimo grau da escala, que eu acrescento para ter uma tétrade, 4 notas, eu tenho que colocar a tríade, que é a primeira, terça e quinta, mais a sétima. Legal? Isso daí ficou decoradinho, bonitinho. Mas a minha sétima, como eu acabei de falar, não é só sétima. A sétima eu também tenho uma estrutura para a montagem da sétima. Eu tenho uma estrutura de sétima maior e uma estrutura de sétima menor. Entendeu? Então, eu posso ter sétima maior e posso ter sétima menor. Por isso que eu disse que não é só simplesmente falar é um Dó maior com sétima. Isso aqui não é um Dó maior com sétima. Que eu acabei de mostrar para vocês. Que seria o Dó, Sol, Si, Mi, né? Ou Dó, Mi, Sol, que seria a tríade, mais o Si, né? Que é a sétima. Porque não vai mudar a regra, né? Que vai ficar Dó, Mi, Sol, Si. Resumindo, são essas notas que eu tenho aqui, tá? Eu já mostrei que não são exatamente na mesma ordem, mas são estas, né? Que é o Dó, Mi, Sol, Si. Primeira, terça, quinta e sétima. A sétima pode ser maior e menor. E neste caso do Dó, eu tenho uma nomenclatura para essa sétima. Não é só sétima, acorde maior com sétima, acorde menor com sétima. Eu posso ter um acorde maior com sétima maior, um acorde maior com sétima menor. Eu posso ter um acorde menor com sétima maior e um acorde menor com sétima menor. Claro que menor com sétima maior é difícil tu achar, você vai achar em algumas cifras. Mas o mais natural é o menor com sétima menor, ou menor 7. Mas vamos lá. Vamos analisar essa sétima para saber se ela é maior ou menor? Como que eu sei? Existe uma forma muito simples, muito fácil, muito rápida de você descobrir se a sétima é maior ou se a sétima é menor. Muito fácil. Tem uma que é através dos intervalos, que nós vamos estudar intervalos daqui a algumas aulas, e aí vocês vão começar a entender e deixar de olhar para os acordes como somente notas e graus da escala, e vocês vão começar a entender o que são os intervalos musicais, que são diferentes de notas musicais, tá? Vale ressaltar, tá? E é essencial tu saber o que são os intervalos, saber trabalhar com esses intervalos, tá? Mas resumidamente a gente vai falar primeiro então da sétima, sem considerar os intervalos, só considerando tom e semitom. É a primeira regrinha fácil para você encontrar no braço do violão em qualquer instrumento, tá? Ela funciona da seguinte forma. Tá vendo a tônica aqui? Eu tô em Dó, certo? Ó, Dó. Vou fazer até com o dedo indicador, tá? Começando a escala aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá. Vamos pegar o Dó. Eu tenho o Dó aqui. O que vai acontecer? Uma sétima maior, tá? Sétima maior. Ela sempre vai estar a meio tom abaixo da tônica, da fundamental, da nota principal aqui da minha escala. Então o que vai acontecer? Olha o Dó. Quem é a sétima? Eu não falei que era o Si? Aonde está o Si? É uma nota abaixo, né? No caso do Dó, ela é um semitom, porque aqui está o Si, né? No mapa do braço, a gente já estudou isso também. Então, ó, Dó, Si, ó, ele tem um meio tom, um semitom. Lembra também das aulas de tom? Legal. Quando eu tenho um semitom da tônica para a sétima, que é a nota que antecede a nota que é anterior à tônica. Quando eu tenho um semitom, o que é semitom? Uma casinha para outra, quando eu já pulo de uma casa para outra. É uma sétima maior. Quando eu tenho a distância de um tom, ó, estou fazendo Si bemol, tá?
aqui não é um exemplo legal, vamos fazer no Ré então. Eu tô no Ré, que é tônica, eu vou fazer um Ré menor, né? Porque dentro da escala de Dó é menor, mas eu vou fazer um Ré. E aí o que acontece? Olha o Dó, ele está a um tom, distância de uma casinha pulando aqui, ó, no braço. A um tom de distância da fundamental, da tônica. Quando está a um tom, é uma sétima menor. Quando está a meio tom, um semitom, é uma sétima maior. Então, no caso do Dó, eu teria o Si como sétima maior. Então seria um Dó maior, não é a tríade. A tríade não é maior, a gente já estudou, não é uma tríade de Dó maior, me desculpa, a primeira, terça e quinta na escala de Dó, começando em Dó, Dó, Mi, Sol, primeira, terça e quinta, tríade maior, então acorde de Dó maior, que a gente já viu lá, acrescentei a sétima, já expliquei para vocês que é o sétimo grau, né? Então seria a sétima nota da escala. Dó é a primeira, Ré é a segunda, Mi é a terceira, o Fá é a quarta, o Sol é a quinta, o Lá é a sexta, né? O Lá é a sexta, o Si é a sétima. E Dó de novo, que repete aqui na oitava. Que é exatamente aquela escalinha que eu fiz para vocês na folha. Essa escalinha aqui, então, o que acontece? Eu acrescentei o Si, que é o sétimo grau, que é a tétrade. Então, tríade mais o sétimo grau, tétrade. A sétima nota eu acrescentei. E essa sétima nota, nós fizemos a avaliação da tétrade e nós verificamos que essa sétima, né, esta nota acrescentada, que é o sétimo grau para o Dó, ela é uma sétima maior. E por que uma sétima maior? Porque ela está abaixo da tônica ou fundamental, um semitom. Olha aqui, Dó e o Si, que é a sétima, está a meio tom, semitom da tônica, da fundamental, que é o Dó. Deu para entender? Parece meio confuso, mas não é. Se você começar a estudar, tu vai bater o olho, você vai entender muito rápido. Então a nomenclatura desse acorde ficaria, sabe como? Se eu fosse falar essa nomenclatura, é um Dó maior com sétima maior. E por que você precisa saber isso e por que você precisa entender isso? Muitas vezes você vai estar vendo uma cifra, ou você vai estar até tocando ou tirando uma música de ouvido, você vai ver que o cara vai estar dando uma sétima maior. Dó maior, sétima maior. Mas você pode pegar uma outra música que o cara também está tocando Dó maior e acrescentando a sétima, só que a sétima seria uma sétima menor. Olha a diferença de som entre é Dó, tá? Os dois são Dós. Os dois são Dós com sétima, mas este Dó aqui, que é o Dó natural do campo harmônico de Dó, tá? É um Dó maior com sétima maior. Por quê? Porque o Si está a meio tom de distância do Dó. Se eu coloco um Dó, né, uma sétima menor, que é um tom abaixo do Dó, eu estou mudando totalmente a característica desse acorde. Ó. Ouça a sonoridade aqui. Fica bem atento à sonoridade dos dois acordes. Ó. Dó maior, sétima maior, que é o natural do campo harmônico, que é com Si, né? Meio tom, sétima maior. E olha com sétima menor, é um Dó maior com sétima menor. Existem diferenças que vocês vão entender depois, que é tudo na hora de você improvisar. A sétima menor, acorde maior com sétima menor, ele tem um contexto de preparação. Ele pede uma conclusão. Tá, depois eu acerto aqui. O que vai acontecer então?
tem uma sonoridade que chama uma conclusão. Ele não consegue terminar uma música, esse acorde, né? Isso explicando de forma mais simples, para vocês entenderem. Então, se eu estou tocando uma música, eu não posso terminar neste acorde. Eu não consigo. Ele vai chamar um outro acorde para eu poder terminar. Ele chama um acorde, ele precisa de um complemento, ele precisa de um acorde para finalização da música, de conclusão. Ele não tem poder de conclusão. Já este acorde aqui, que é o Dó maior, sétima maior, totalmente conclusivo. Eu posso tocar uma música, tá? Aqui também é um Dó maior, sétima maior, tá? Só tô fazendo em outro lugar. Eu posso estar tocando uma música e aqui também, tá? Seria um Dó maior, sétima maior. Então, só para você ver como é legal andar no braço, né? Você consegue ter vários lugares que você já sabe onde estão os acordes, né? Então, ó. Resumidamente, tá? Então, a diferença entre um acorde maior com sétima menor, que está a um tom de distância da tônica, e o maior, que está a meio tom de distância da tônica, é gritante, é totalmente diferente. São nomenclaturas e estruturas diferentes de acordes, sonoridades totalmente diferentes, funcionalidades totalmente diferentes dentro da música. Que é o acorde maior com sétima maior, ele é conclusivo. Acorde maior com sétima menor não é conclusivo. Ele é um acorde que pede conclusão. Ele tem um som como se fosse uma dominante, tá? Depois eu vou explicar dominante e subdominante para vocês entenderem. Que é o quinto grau, né? O quarto grau da escala, que também é uma subdominante, que seria no caso do Dó Fá, que ele pede também uma conclusão. Ele é um semiconclusivo, e o Sol, que é totalmente dependente de uma conclusão, a quinta, né? O quinto grau neste caso. Mas assim, resumidamente, sétima maior, sétima menor. Sétima maior, meio tom, semitom, uma casinha de distância ali, ó, uma pula para outra, da tônica, da fundamental. Então eu estou na tônica, que é Dó, caio meio tom, estou no Si. Automaticamente eu tenho uma sétima maior. Se eu estou no Dó e caio para um Si aqui, ó, um tomzinho, que eu vou falar o nome desse Si aqui, é um Si bemol, que aí eu crio um acidente musical onde não existe na escala de Dó natural. Tá? Nós vamos estudar acidentes musicais depois, em cada escala, quando a gente estiver trabalhando com transposição harmônica. Mas resumidamente, ou empréstimo modal. Mas resumidamente, ó, eu estou caindo um tom, sétima menor, meio tom, sétima maior. Isso serve no teclado, isso vai servir em diversos outros instrumentos. No contrabaixo vai servir também. Porque a regra é essa, você tem que decorar a regra. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nós temos então, vamos colocar aqui a classificação, tá? Vou colocar como classificação das tríades. Isso aqui, tá? Se você quiser procurar depois os acordes com sétima no campo harmônico maior de Dó, tá? Você vai encontrar todos. Eu vou passando alguns hoje, tá? Para você entender como é que eles são formados. Vou tentar passar até o Si meio diminuto. Si meio diminuto não vai mudar porque ele já tem a sétima acrescida, a sua estrutura, tá? Que é esse carinha aqui, sendo feito aqui, que eu acho que eu já expliquei para vocês como montá-lo, né? Em uma aula de campo harmônico. E o Si meio diminuto aqui, tá? Que são os mais usuais, tá? Aqui e ele aqui, ó. Ou aqui. Tá bom? Ele não vai mudar, é o mesmo desenho. O que eu acabei de fazer aqui, ele já está com a sétima, então não muda nada no desenho desse cara. Agora, os demais vão ter uma alteração sim, tá? Classificação das tríades, então nós temos a sétima maior e a sétima menor, tá bom? A maior, ela fica um tom, ela fica meio tom, na verdade, tá? Abaixo da tônica, tá? Eu vou colocar tônica aqui, mas entenda como tônica, como fundamental, tá? Em algumas
Alguns estudos você vê como fundamental, outros estudos você vê como tônica, tá bom? Isso aqui serve para qualquer instrumento, tá? Essa teoria que eu estou passando para vocês não é exclusiva de violão. É óbvio que eu estou mostrando no violão e na guitarra, porque é o instrumento que eu estou demonstrando para vocês aqui. Mas no teclado, se você perguntar também lá para as pessoas que tocam teclado, poxa, cara, como é que é a sétima maior aí? Onde você acha uma sétima maior? Como você sabe se ela é maior ou menor? Vai funcionar da mesma forma. O cara vai pegar lá na teclinha, vai falar, cara, tá vendo? Eu tô numa teclinha branquinha aqui. Se eu for para essa teclinha aqui pretinha, né, que eu tô descendo aqui, ó, na mesma, né, na mesma sequência aqui, eu vou para pretinha. Se eu fui aqui para essa tecla pretinha, eu desci meio tom, então eu tenho uma sétima maior. Se eu descer um tom, eu tenho uma sétima menor. Captou? A partir da tônica, é claro, né? Sempre pensando na escala de forma voltando a escala, né, não subindo, tá? Quando a gente considera subindo é do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Descendo, né, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, oh, meu pai, si, do, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Aí eu tô voltando a escala. E voltando a escala, do, quem volta aqui depois do do é o si, tá bom? Vamos lá então, ó. E a menor fica a 1, tá? Aqui é meio tom. E aqui é 1 tom abaixo da tônica, tá? Então com isso daqui, meu amigo, você já tem a estrutura das sétimas. Olha aqui, ó, eu escrevi aqui, ó, sétima, você tem a maior, tá? Acredito que foi isso que eu escrevi. Ela está meio tom abaixo da tônica, tá? Deve estar ruimzinho de ler aí, porque tá meio embaçadinha aqui. E a sétima menor, que está 1 tom abaixo da tônica. 1 tom. Aqui é meio tom na maior e a menor 1 tom abaixo da tônica, ou da fundamental, da primeira nota da escala. Com isto, e sabendo disto, eu já consigo montar todos os acordes e todas as sétimas no meu campo harmônico maior de Dó. Depois eu vou mostrar as cifras desses acordes e as nomenclaturas principais, tá? Então nós já fizemos o primeiro aqui, que é o Dó maior com sétima maior, que é o Si, né? A sétima para esse Dó. Então nós temos um Si, o acorde já era maior, porque a gente já estudou a tríade, então Dó maior com sétima maior. E o Ré? O Ré, você lembra lá na tríade como que ele era? Quando nós fizemos, era um Ré menor. Primeira, terça e quinta é Ré falar. E aí eu acrescento a sétima. Quem que é a sétima do Ré? Pego a nota que está abaixo do Ré. É o Dó. Não é Dó, Ré, Mi. Eu não vou continuar a escala que você já sabe de cor. Dó, Ré. Quem vem antes? Dó. Então é o Dó. A sétima está no Dó. Olha lá. E onde está esse Dó? Onde ficou esse Dó, Denis? Eu não tô achando. É ele aqui, ó. Quando eu tô fazendo a minha pestaninha aqui, ó, eu tô apertando essa corda e batendo solta, né? Solta não, com a pestana, mas não tô pondo o dedo em cima dela em lugar nenhum. Eu coloco nas outras notas, ó. Ré menor, sétima menor. Ou ele pode ser feito aqui. Vai dar na mesma, tá? Depois eu passo os desenhos para vocês, tá? De cada um. Ré menor com sétima menor. Por que que é sétima menor, Denis? Porque, ó, tônica é o Ré, não é? Quem é a sétima é o Dó. Um tom de distância, não é mais meio tom. Meio tom, distância de uma casinha para outra. Pulou uma casinha, um tom. Quando eu tenho a distância da tônica descendo a escala, né? Da sétima, que é o Dó no caso do Ré, de um tom, é uma sétima menor. Ré menor, que já é a tríade, com sétima menor. E o Mi? O Mi já não era menor da tríade? É Mi menor. Eu escrevi lá no início lá as tríades, depois eu mostro de novo. Quem é a sétima para o Mi? Uma nota antes, é o Ré. E ó, do Mi para o Ré, eu tenho um tom de distância, então é o Mi menor com sétima menor. Mesma coisa no teclado, mesma coisa, rapaz, onde você estiver tocando.
seja um instrumento de cordas, um instrumento de teclado, etc., piano, vai funcionar parecido. É óbvio que não vai ter as cordas, você vai ter que achar lá nas teclas, mas vai funcionar da mesma forma. A regra é a mesma, a metodologia é a mesma. Agora o Fá. O Fá, ó, quem é a sétima do Fá? Uma nota antes. Quem é uma nota antes é o Mi. Ó, o Fá tá aqui, né? Fá. Quem vem antes do Fá é o Mi, né? Mi, Fá, Sol, né? Assim. Então, Fá, Mi. Então a sétima é o Mi. Só que essa sétima, ela está meio tom do Fá, ó. Um semitom. É uma sétima, então, maior. Fá maior com sétima maior. Ele tem a mesma nomenclatura do Dó e a mesma estrutura, né? Dó maior com sétima maior, Fá maior com sétima maior, ó. Quarto grau, olha que bonito. E você já deve ter ouvido músicas fazendo essa jogada aqui, que é tônica e quarta, né? Ele já pula direto pro Fá. Só que aí caiu num Fá maior com sétima maior, Dó maior, sétima maior, que é de MPB, ó. Fá maior, sétima maior também, olha que som bonito. É bem diferente, né? Legal. Então nós vimos que é a sétima maior, desculpa. O Sol, aí o Sol já muda. O Sol, ele tem uma característica única, né? Neste caso desse campo harmônico, que ele é um acorde maior, não é? Como é que é a tríade do Sol? Sol, Si, Ré. Nós vimos no estudo lá atrás de tríades que esse Sol é um Sol maior, né? Eu vou fazê-lo aqui, tá? Porque eu tô andando no braço, tá? Os estudos tem que ser assim, porque ficam mais fáceis depois para você poder pegar a manha. Eu tô fazendo ele andando no braço, que vai ficar muito mais simples depois para você decorar os acordes, saber montar os acordes em posições diferenciadas além da casa 3, tá? Vamos fazer o Sol então aqui, Sol maior, tá? Eu vou fazer aqui para você ter ideia. Eu vou fazer ele de duas formas, tá? Primeiro em pestana. A sonoridade já é um pouco diferente, veja. Né? Aqui eu tô fazendo com nona, mas não tem problema. E vou fazer ele natural aqui, ó, que é com sobreposição de tríades, né? Aqui, esse Sol aqui eu não tenho sétima, então eu só estou fazendo Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, né? Que a gente conversou sobre tríades, que é sobreposição de tríades. Juntei várias tríades ou partes de tríades, eu tenho um acorde, né? Então eu estou fazendo um Sol maior natural. O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar a sétima. Quem que é a sétima para o Sol? Eu estou com o Sol aqui, não é o Fá que veio antes do Sol? Fá, Sol, Lá. Olha lá. Fá, Sol, Lá. Não é o Fá? Se é o Fá, quantos tons eu tenho aqui? Um tom. Se eu tenho um tom, que sétima eu tenho? Menor. E olha que interessante. O Sol não é maior? O Sol natural não é maior? A tríade não é maior? Eu tenho Sol maior com sétima menor. Olha que som, dá um choque harmônico, né? Essa sétima menor, ela dá um choque legal, ó. Ela pede uma conclusão, né? Olha lá. Ou aqui, né? Olha a diferença da sétima maior, né? Vamos fazer um Sol maior, sétima maior, que seria o, né, teoricamente o normal, né, que a gente imagina, que o nosso cérebro já pensa em fazer. Acorde que termina uma música, inicia, conclui uma música, normal. E a sétima menor, olha, acorde maior com sétima menor. Que é esse caso do Sol. Você vê que dá um choque, parece que não acaba a música, fica esse tan 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 tan, né? Ó. Esse som, esse choque harmônico, ele é proveniente da sétima menor. Então você vê, no caso do Sol, ele é um acorde maior, mas a sétima dele é menor. E ele dá esse choque. É um acorde de preparação. Depois a gente vai ter esses estudos, acordes conclusivos, acordes de preparação, acordes semi-preparatórios, né, que aí seria a subdominante, que tem uma intenção tanto conclusiva como de conclusão, como de chamada para uma conclusão.
Mas você vê que o Sol foi o único que mudou. Então até agora nós vimos Dó maior, sétima maior, Ré menor, sétima menor, Mi menor, sétima menor, Fá maior, sétima maior, Sol maior, sétima menor. Aí nós vamos agora para o Lá. O Lá, a tríade dele não é Lá, Dó, Mi, nós vimos lá atrás. Lá, Dó, Mi nós analisamos e vimos que era uma tríade menor, então é um acorde de Lá menor, né? O Lá menor, natural, né? Vamos fazer aqui. Ou ele aqui em pestana, né? E assim vai. Ou ele aqui, sei lá, né? Vamos fazer ele aqui, ó. Tá? Eu tenho esses Lás menores, que na verdade nada mais é do que sobrepondo as tríades, como falei. Então Lá, Dó, Mi, Lá, Dó, Mi, Lá, Mi, Dó, Lá e etc. Tá? Então eu vou colocando sobreposições. Posso fazer um Lá, Dó, Mi, Lá, Dó, Lá, Dó, Mi, Lá, Mi e assim por diante. Tá? Isso continua sendo Lá, em qualquer posição do braço. Aqui vai ser um Lá, aqui vai ser um Lá, né? E vai ser um Lá embaixo também, por exemplo, desses 3 desenhos que eu te mostrei. Não deixam de ser Lá, tá? Menor. Agora vamos acrescentar a sétima. A sétima pro Lá, ó, quem é a sétima? Aqui eu tenho um Lá, né? Segundo o mapa do braço, tem uma aula disso aí. Ó, é o Sol. Sol, Lá, Si, né? Então quem vem antes do Lá? Lá, a sétima é o Sol. Se a sétima é o Sol, quantos tons eu tenho aqui de distância? Um tom. Se eu tenho um tom, lembra, sétima menor tem um tom de distância da fundamental tônica, né, até a sétima, e a sétima maior tem meio tom, né? Neste caso aqui eu tenho um tom, então eu tenho um Lá menor, que já é da tríade, que é o Lá menor com sétima menor. Olha que som bonito esse Lá, hein? Tá? Lá menor, sétima menor. E o Si meio diminuto que não muda, continua sendo o mesmo desenho, a mesma estrutura. Ou ele aqui, né? Que a gente já viu também lá, uma das aulas que eu passei todos os acordes. Então vamos fazer a escala e veja, ó, eu continuo na escalinha do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Nós fizemos primeiro em acordes, né? Que a gente fez o Dó lá atrás, sem sétimas, tá? Só acordes. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si meio diminuto, Dó. Nós fizemos em acordes e agora nós vamos continuar fazendo em acordes, só que com sétima. Eu vou acrescentar as sétimas em todos eles até o Si meio diminuto, chegando no Dó e andando agora pelo braço, né? Não fazendo em uma única posição. Então nós vimos lá os desenhos, ó, Dó maior, sétima maior, depois eu passo o desenho de cada um, tá? Ré menor com sétima menor, Mi menor, sétima menor, Fá maior, sétima maior, Sol maior com sétima menor, o Lá menor com sétima menor e o Si meio diminuto, que continua sendo igual, né? Vamos fazer ele aqui. E o Dó, vou fazer ele em 2 posições, um Dó maior, né? Vou fazer o Dó maior com sétima maior, tá? Nesta posição, neste desenho, começando na corda Mi zona, né? E vou fazer ele começando na corda Lá, olha só. Então na Mi zona é o mesmo acorde, tá?